Então, Deuteronômio 3, a partir do verso 23. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que me está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais neste negócio. Sobe ao cume do Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Amém. Agora vá, por favor, para o Hebreus capítulo 11, verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora, desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém. Glória a Deus. Queridos, há 2 semanas atrás, até também lendo o texto de Hebreus que a gente lê hoje, o texto de Deuteronômio, um deles, nós trabalhamos a ideia de quando Deus dá um não para você. Nós não estamos familiarizados com bons sentimentos quando recebemos um não. Quando você pede alguma coisa, você não tem, normalmente, culturalmente, a ideia de que aquela pessoa que recebeu o seu pedido pode te dizer não. Na grande maioria das vezes, as pessoas que pedem, querem exigir, como se fosse um direito, um sim. E é interessante porque quando eu tenho o direito ao sim, eu não preciso pedir, eu mando. Mas quando eu não tenho direito ao sim, eu preciso do favor daquele que vai receber o meu pedido, o não é uma possibilidade, e eu preciso de uma maturidade, eu preciso de uma humildade para receber o sim e receber o não da mesma forma. Mas nós latinos, especialmente os brasileiros, nós não gostamos do não. Você pedir alguma coisa e a pessoa dizer não, normalmente a resposta, se não dita, é pensada, é mais ou menos assim: você vai ver o dia que você precisar de mim, eu também vou te dar um não. Defeito nosso. E nós estudamos a palavra 3 semanas atrás, de que muitas vezes Deus te dá um não. E eu trouxe um exemplo de uma pessoa famosa, né? O Cenoura Bravanel, que mais tarde vai ter o nome artístico de Silvio Santos, que quando mais precisa de dinheiro e procura com um amigo um emprego no bar, aquele amigo diz não. E ele não tomou aquilo como uma coisa ruim, mas foi embora com um não, e a partir desse não ele construiu o Banco Pan-Americano, o Baú da Felicidade e o SBT, e se tornou o maior comunicador, o maior apresentador de programas de televisão do Brasil, uma das maiores fortunas do Brasil. E muitos anos depois, aquele moço, que era o dono do bar, que deu um não para ele, bate na porta dele pedindo um emprego, que é o assistente de palco chamado Rock, que foi lá pedir um emprego. E achou que o Silvio ia aproveitar o momento para dar aquela vingada. E o Silvio diz: olha, eu não estou com raiva. Se eu tivesse recebido um sim, eu seria dono do bar. Mas como eu recebi o não, eu sou dono de todas essas coisas. E aí nós trabalhamos como que o não de Deus, às vezes é aquilo que a gente precisa para ser enchido pelo Espírito Santo de poder e romper na vida.
Na semana passada, nós pregamos uma outra coisa. Nós pregamos que às vezes Deus não te dá um não para algo que você pretende, mas Ele tira o que você tem. Ele põe a mão e tira de você um pedaço da sua saúde. Ele tira de você uma pessoa que você ama. Ele tira de você o seu apoio financeiro, ele tira a sua empresa, ele te joga muitas vezes na falência, ele te joga muitas vezes no leito. E nós, às vezes, não entendemos quando Deus tira tudo da gente. E uma vez, aliás, mais de uma vez, pelo menos duas eu me lembro com muita certeza, eu acompanhei pessoas que prosperaram muito a partir de uma bênção de Deus e que depois perderam tudo. E eu podia conversar com eles dizendo, pior do que não ter, é perder aquilo que a gente já teve. Porque quando eu não tenho, eu já estou acostumado com a dificuldade, eu já estou acostumado com a falta, eu já estou acostumado com a dor, eu já estou acostumado com tudo aquilo que me dá uma sensação ruim. Mas quando eu experimento e desfruto daquilo que é bom, seja saúde, dinheiro, amor, pessoas, fama, e de repente isso me é tirado, a dor é muito maior, é muito mais insuportável. Mas quando nós entendemos que isso vem de Deus, e Deus fez isso com José, Deus fez isso com Davi, Deus fez isso com Noé. Quando nós entendemos que mesmo isso tem uma mão de Deus operando para também nos fortalecer, e aí nós ouvimos a voz milenar que soa através das páginas de Deuteronômio capítulo 8, quando Moisés diz ao povo que está prestes a entrar na terra prometida, se lembrem de todo o caminho por onde Deus os trouxe e os deixou ter fome, e os deixou ter sede, e os guiou por um caminho de serpentes abrasadoras, para saber o que ia no coração de vocês. Foi o que ele fez com Jó, quando o diabo coloca em dúvida a palavra de Deus, que disse, Jó é homem íntegro. E o diabo diz, toca nele, tira os seus bens. E ele permanece íntegro. E o diabo diz, ele te adora debalde, à toa? Não, toca na saúde dele e verá se ele não vai vomitar ingratidão no teu rosto. E Deus diz, toca. Então nós pensamos juntos a partir da palavra, como é importante entender que mesmo quando nós perdemos, Deus está conosco, nos testando. E hoje eu quero trabalhar com vocês ainda nessa linha, quando Deus não te dá o que você quer, o que você pede, mas Ele apenas te deixa ver. Quando Deus não te entrega, Ele promete que vai te dar, mas Ele não te entrega nessa vida. Ele te deixa ver de longe. Porque muitas vezes Deus faz isso. Deus nos faz promessas, e promessas grandiosas, porque todas quantas são as promessas de Deus, tem em Jesus o sim, e por Jesus vem o amém, o assim seja. É Ele que nos abre a possibilidade de recebermos alguma coisa, e é Ele que efetiva aquela coisa que nós recebemos. Mas muitas das vezes o que nós temos de Deus a partir de uma promessa não é a posse imediata desejada pela nossa carne, pela nossa intelectualidade, pela nossa ansiedade, mas é apenas uma visão que Deus nos dá. E aí nós tomamos aqui o próprio Moisés. Deus havia feito uma promessa a Moisés, lá no monte, quando Deus o chama. E diz, você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Moisés já havia aberto mão desse ministério. Ele havia, na juventude, se entendido como alguém que Deus levantou para ser o libertador. Porque o seu nascimento foi milagre. A sua vida mantida quando todos os meninos recém-nascidos eram mortos e a dele foi mantida, foi milagre. Ser criado pela filha de Faraó foi milagre. Ter se tornado uma mente brilhante, uma intelectualidade diferenciada e um operoso homem em palavras, poderoso, também era milagre. E Deus tira dele todas as coisas e o leva àquilo que a gente chama de deserto. Ele sobe montanhas, encontra uma família, se casa com uma das moças daquela família, se torna pastor de ovelhas, perde tudo aquilo que ele havia ganhado no Egito. E durante um ano inteiro, quando o clima embaixo era quente, porque eram montanhas de deserto,
Ele subia as montanhas mais altas, onde as nuvens mantinham a umidade, ficava 8, 9 meses por ano lá em cima com as ovelhas, e só descia na época da tosquia, quando lá embaixo o clima estava mais ameno, época em que ele convivia com a sua família, com a sua esposa, com o seu sogro, que ele olhava os meninos que já não via há 8, 9 meses. E num desses momentos em que ele está lá em cima, Deus o chama e diz: eu tenho uma promessa, você sim é o libertador. Antes eu não podia te usar porque você era arrogante, você se achava muito bom, você tinha certeza de que você era o escolhido. E eu não posso usar alguém que se acha muito bom. Eu não posso achar entre os homens uma pessoa que se julga muito espiritual e usá-la, porque não tem lugar para mim. Eu vou concorrer com o ego dessa pessoa. Eu gosto muito de uma lição da escola dominical que tem um coração desenhado e uma cadeirinha. E você escolhe se você coloca o seu ego lá na forma do seu coraçãozinho, ou se você coloca a cruz de Cristo ali. Quem é que está sentado no trono do meu coração e do seu coração? Quando o nosso ego está sentado e nós nos achamos muito bons, Deus não pode fazer nada na nossa vida. Nada. Porque Deus não divide a sua glória, irmãos. Deus não divide a sua glória. Deus não divide o sétimo dia é do Senhor. Não adianta tentar roubá-lo do Senhor, Ele não abre mão, está escrito na palavra. Deus não abre mão da sua glória, Deus não abre mão do dízimo. Deus não abre mão daquilo que Ele disse que é cláusula pétrea da sua palavra, irremovível, imexível. Então, esse homem recebe uma promessa, ele se humilha, ele se torna o grande libertador de Israel, se torna o grande legislador, porque toda a lei mosaica, a lei de Deus vem por Moisés, que entregue ao povo e cria a estrutura jurídica de uma nação e de um povo que é Israel. Israel só existe porque existiu Moisés. Sem Moisés não existiria Israel. Simples assim. Tudo que se tem de Torá, tudo que se tem da palavra de Deus, tudo que se tem de experiências que criam uma identidade de povo de Deus, vem por Moisés. Depois sim, outros profetas vão complementar, vão aperfeiçoar, Deus vai usar muita gente, muitas experiências, mas sem Moisés não tinha nada disso. Moisés é o grande legislador. Mas, este homem Moisés desobedece a Deus uma vez. Quando Deus diz a ele, e o povo está pressionando, o povo está dizendo que vai matá-lo, matar Arão, o povo está com sede, e o povo blasfema contra Deus, dizendo, ele nos tirou do Egito para nos matar de sede aqui, Deus não tem poder para nos dar água, e Deus diz a Moisés, diga a rocha, diga a pedra para dar água. Moisés agora está irado, Moisés está com raiva. Eu vou te falar uma coisa, a raiva é péssima conselheira. A ira é péssima conselheira. Todas as vezes que você e eu tomarmos uma decisão, qualquer que seja, a partir da raiva, nós vamos errar. Não é 99,9% de chance de errar, não. É 100% nós vamos errar. Porque a raiva não é o ambiente da fé. Quem está encolerizado não tem domínio próprio, não tem o fruto do Espírito, não tem paciência, não tem longanimidade, ânimo longo, porque está irado. A ira quer fazer a coisa acontecer aqui e agora, e se não é do jeito que eu quero, nós vamos quebrar o pau, vamos rodar a baiana, vamos quebrar esse negócio aqui, essa bagaça vai acabar. Mas hoje a gente põe um ponto final nisso. A raiva faz essas coisas. Deus não opera, Deus sai de lado e diz, tá bom. Deixa que você quebrar a cara, a hora que você quebrar a cara, você me chama. Moisés com raiva, em vez de dizer a pedra como Deus disse, olha para o povo e diz, vocês querem água? Pega o cajado e bate, pum, na rocha. Dá água, rocha, dá água. E Deus disse, era hora de você ficar com raiva? Era hora de você ficar bravo? Era hora de você gritar, de você bater na pedra? Você acha que é você gritando, é você fazendo, é você acontecendo que o milagre vem à existência, Moisés? Ah, não é não. Não é não. É quando você me invoca, é quando você dá lugar à minha graça, é quando a glória que se manifesta é a minha.
E aí eu entendo quando a Bíblia diz, é na vossa paciência que possuireis a vossa alma. Nós só somos prósperos quando nós desenvolvemos o dom da paciência. E a gente falava, né, Raul, um dia desse sobre paciência, né? Você sentar e ficar calado 10 dias. No terceiro quase morre, né? No primeiro, imagina 10. Paciência. Moisés pecou e aí Deus disse, Moisés, você não entra na terra prometida. Eu disse que você guiaria o povo até a terra prometida. Você vai guiar. Vai chegar na porta, vai abrir a porta e dizer, pode entrar. Mas quando você estender a perna, eu te recolho. Entrar você não entra. E aí Moisés agora conversa com o Senhor no texto que nós lemos. Senhor, tu és Deus grande, poderoso, maravilhoso, não há Deus como o Senhor. Deixa eu te pedir uma coisa. Me deixa ver a terra, entrar lá, só dar uma olhadinha, não preciso morar lá não. Eu só vou lá ver, eu vou entrar, vou olhar, tem rio, tem montanha, mana, leite e mel, e eu volto e o Senhor me recolhe. Deus diz, basta, não me fale mais nisso. Tá bom, Moisés, eu vou te dar uma experiência que vai ser a marca de toda aquela pessoa que andar em fé. Eu vou te dar uma experiência que vai ser a marca de todas as pessoas que tiverem o meu espírito. Eu vou te deixar ter uma experiência. Eu não vou te entregar a bênção de estar na terra agora, mas eu vou te deixar ter a visão da bênção. Irmãos, e aí, às vezes a nossa natureza também não gosta disso. Nós não gostamos do não, nós não gostamos quando Deus tira alguma coisa, mas nós não gostamos quando Deus apenas nos dá a visão. Porque o nosso gozo é no possuir, é no ter, é no passar para o nome da gente, ter escritura, ter documento, dizer é meu. Esse pronome possessivo para uma sociedade capitalista é alguma coisa essencial para a formação do ego. As pessoas se reconhecem por aquilo que têm. Você tem um carro velho, o que você tem? Você tem um Gol velho? Você tem um Chevette velho? Você tem um Paliozinho antigo? Ah, eu prefiro não ter carro velho do que ter carro velho. Por quê? Porque você se sente diminuído. Você se sente diminuído. Aí o que você faz? Faz uma prestação altíssima, que vai levar a maior parte do seu orçamento, para mostrar para os outros que você tem o que você não está conseguindo pagar. Para parecer para os outros e você acreditar que você é melhor do que você realmente é. Porque você não se sente aquilo. Mas quando você chega com aquilo, você se sente grande. Razão porque a gente veste uma camisa escrito Nike, que começa aqui no ombro e termina aqui na cintura, já viram? As letras desse tamanho. Tudo bem que você compre uma camisa que tem ali a marcazinha, até entendo, marketingzinho, coloca ali uma marquinha. Mas o cara compra uma camisa escrito Nike, Adidas, que toma o peito inteiro. É um outdoor ambulante. Porque ele se identifica com aquela marca. A marca é uma marca cara. Então eu sou uma pessoa de coisas caras, eu sou uma pessoa importante. Nós gostamos disso. E ter na nossa mão, ter no alcance do nosso braço, poder desfrutar, poder acumular e dizer, olha, alma, quanto tens acumulado? Tens para muitos anos, come, bebe e goza a vida. Parece que isso é muito importante. E aí Deus vem, e para exercitar a nossa fé, às vezes o que Ele faz é dizer, eu te dei palavra, eu te dei promessa, e eu vou cumpri-la. Não no cronos, não no tempo do cronômetro, mas no kairos, a palavra de Deus que vira tempo. Por este tempo virei, Sara terá um filho. Que tempo? Este tempo, o tempo de Deus, o tempo da palavra. Quando Ele quiser. Mas ela já tem 90 anos, como é que uma velha vai ter filho? Porque este tempo kairos não é o tempo cronos. Já tinha passado a menopausa há décadas. Não podia ter filho. Já tinha esquecido aquilo, mas ela tinha promessa. Ela estava vendo aquilo que ninguém via. Abraão estava vendo aquilo que ninguém via, embora tivesse 100 anos de idade. Deus chama Moisés e diz, sobe o monte e olha a terra. Irmão, quando Deus te der uma promessa,
Abra os olhos espirituais para ver aquilo que Deus está dizendo para você. Não se preocupe com o momento em que ela vai se cumprir. Se Deus disse que vai acontecer na tua vida, basta a visão que Deus está te dando. E não é à toa que a Bíblia diz, lá em Ageu, como promessa a acontecer, e conta para nós lá em Atos dos Apóstolos, como promessa cumprida, que no dia de Pentecostes veio o Espírito Santo se cumprindo a promessa. Os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões. Não apenas visão, como um sonho onírico, mas como um sonho espiritual, como uma promessa. Quando Deus diz para você, eu vou te entregar, e você já toma posse pela fé, ninguém está vendo, não parece que você tem, as pessoas riem, te chamam de louco, dizem que a tua religião te engana, mas você tem uma experiência com o Espírito Santo, há uma palavra de Deus que está operando dentro de você, isso é milagre, isso é o Espírito Santo, e você caminha na força dessa palavra. Aí nós somos para Atos dos Apóstolos, não minto, nós somos para Hebreus capítulo 11, e eu já comecei no capítulo 13, no capítulo 11, verso 13, e como é que ele começa? Todos estes andaram pela terra, vendo de longe, mas sem tomar posse. Quem são todos esses? Ele dá uma lista de campeões da fé. Ele fala de Abraão. Ele fala de gente da qualidade da fé de Abraão. Ele fala de pessoas que resgataram familiares da morte, que fecharam a boca de leões, que venceram o fogo, que venceram a espada, que caminharam pela terra, sem possuir nada, mas sabendo que eram donos de tudo. Ele diz, todos estes caminharam vendo de longe aquilo que Deus tinha prometido, e confessando que eram estrangeiros na terra. Sabe, irmãos, hoje de manhã nós tivemos uma experiência gostosa, eu gosto muito, que é o ministério que nós já vamos aí para 4 anos, graças a Deus, de levar o café da manhã para os nossos irmãos em estado de rua. Eles não são irmãos de rua, ninguém é de rua. Eles estão num estado de morar na rua hoje. Ninguém nasceu na rua para viver e morrer na rua. Está num estado. E a gente tem estado ali há quase 4 anos, né, pastor Zé? Graças a Deus, no ministério. A igreja tem sido fiel nesse ministério e tem sido uma bênção. E gradativamente a gente está passando para a administração do pastor Zé, para a direção do pastor Zé, esse ministério. E hoje eu estive lá. E é uma experiência maravilhosa. E eu gosto de abraçar aquelas pessoas, eu gosto de apertar a mão, eu gosto de conversar. Eu vejo que hoje eu falei com o Pedro, né? Dá a mão, a pessoa fica um pouquinho sem jeito no começo, né, Pedro? Você não conhece ninguém, aquele pessoalzinho. Mas depois a gente passa a gostar deles, a gente passa a conhecer, é bom. E aí voltei para casa. E fui ver um trabalho de inteligência artificial. Vocês com certeza vão ver hora dessa por aí, no Instagram, no Facebook. Que eles pegam imagens de múmias e usam inteligência artificial para reconstituir, a partir dos traços mumificados, o rosto daquela pessoa. Depois vivificam com inteligência artificial e aquela pessoa dá um respiro e volta à vida. Eu lembrei de Ezequiel 37, poderão reviver estes ossos, filho do homem? O Senhor o sabe, volta tudo. Poderão se levantar e andar sobre a terra, viverão esses corpos? O Senhor o sabe, então manda. E ele manda e eles voltam à vida. E quando a inteligência artificial criou a partir da imagem de uma pessoa que foi encarnada naquela múmia, né, que a carne voltou como era na juventude, e ela faz assim, e ela volta à existência, linda, seja homem, seja mulher, uma figura linda, figuras maravilhosas. Faraó, coberto de ouro, mulheres egípcias todas bonitas, mulheres da história, homens da história, garbosos, fortes, mas que vieram da múmia. E aí eu fiquei imaginando, porque às vezes a gente não tem essa ideia de que aquela múmia foi alguém que foi jovem, que foi bonito, que foi viril, que foi inteligente, que foi poderoso,
que brigou, que conquistou, que comeu, que pôs as coisas no nome dele, no nome dela, que teve, mas depois envelheceu, vai envelhecendo e morre. E quando morre, o corpo não para, ele continua num processo. E eles foram mumificados para não se não dissolver. E aí fica aquela coisa ressecada. E eu fiquei pensando, Senhor, mas que bobagem é, e eu dizia para Deus, que bobagem é. Que bobagem é a gente lutar exaustivamente para ter as coisas. A gente fazer isso e fazer aquilo para pensar que tem, para pensar que é. Porque o final de quem pensa que é não ser. O final de quem faz tudo para ser é não ser. Em algum momento nós vamos deixar tudo para trás. E na escola dominical hoje nós podemos dizer sobre isso. A vida tem começo, meio e fim, mas cada uma dessas fases também tem o seu início, meio e fim. E às vezes a gente entra na terceira idade, e a terceira idade é o início do fim. Como ser junior é o fim da infância, começo da adolescência. Em algum momento a adolescência acaba, fica a juventude. Em algum momento acaba a juventude, vem a adultez. Em algum momento acaba a adultez, começa a maturidade. Em algum momento a maturidade acaba e começa a velhice. E quando a velhice acaba é morte. E tudo passa. O que você tem vira briga para herdeiro. Um dia alguém vai abrir o seu guarda-roupa, vai pegar todos os seus relógios e vai dizer, o que a gente faz com isso? Ah, dá para o primo fulano, entrega para cicrano. E essas roupas? Ah, doa lá para os nossos irmãos do centro espírita, porque eles têm um trabalho maravilhoso com aquelas pessoas. Ah, tá, e essa conta bancária? Não, conta bancária, a gente tem que ver quem vai ficar com o dinheiro. E começa uma briga. Irmãos, quem é que vai ficar? Nós precisamos ter a visão que Deus nos dá. Deus nos dá uma promessa. A Bíblia tem muitas promessas. E às vezes Deus não cumpre aqui. Hoje a gente conversava, eu e uma pessoa de manhã, rapidinho, pelo Instagram, pelo Zap, a pessoa disse, eu estou muito desiludida, eu estou muito triste, eu não acredito mais na humanidade. E eu mandei um texto de 2 Pedro capítulo 3, que diz lá, claramente, irmãos, às vezes as promessas de Deus, para muitos, parecem demoradas, e eles acusam Deus de não cumprir, mas eles esquecem, de propósito, que Deus é paciente e não quer que ninguém se perca, por isso as suas promessas são demoradas. Irmão, o fato de você não receber aqui, a promessa que Deus te deu é bênção na tua vida, Ele está te deixando exercitar a fé, Ele está deixando você olhar e dizer assim, eu não preciso ter para crer, eu creio porque Deus disse. Amém? Que amém, michuruco, amém, irmãos? Amém. Porque eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que crer na palavra. Se Deus disse, Deus não é o homem que mente, e não é o filho do homem, que se arrepende, que se esquece do que ele prometeu. Ele vai cumprir. O fato dele não cumprir no tempo chamado minha vida, neste corpo, não significa que ele não vai cumprir, porque eu não sou esse corpo. Eu habito esse corpo, eu uso para me manifestar esse corpo que me é emprestado a um Espírito que é eterno em Deus. Eu, depois desse corpo, receberei pela palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, um corpo glorificado, um corpo eterno, semelhante ao corpo de Jesus ressuscitado. Então a morte não é uma realidade. Eu posso dizer para o câncer, você já perdeu o câncer. Mesmo que você me mate, eu tenho uma promessa, todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu ressuscitarei no último dia. Eu vou te vencer, câncer. Eu vou te vencer, atropelamento, eu vou te vencer, perseguição, porque eu tenho uma promessa. Então aqueles que são os filhos da fé, caminham nessa terra, vendo de longe as promessas de Deus e confessando que não são daqui. Eles esperam uma pátria celestial. Quem aqui espera uma pátria celestial? Você espera mesmo? Sabe, Márcia? Talvez você se lembre, eu não sei cantar. Acho que nem você deve lembrar dessa letra, mas você vai lembrar da música. Que diz assim, quando eu chegar ao céu, alguém vai me perguntar, como é que você chegou aqui? E eu vou dizer, foi graça, superabundante graça. Lembra de uma música assim? Irmãos, nós vamos chegar à vida eterna.
Nós vamos chegar ao céu. Porque Jesus morreu na cruz para que nós possamos chegar lá. O preço da nossa salvação já aconteceu. A bênção que nós temos é essa. Agora, tudo aquilo que for promessa para essa vida, tome posse. Mesmo que você não desfrute dela aqui. Confesse que Deus vai cumpri-la na sua vida. Como fez com Moisés, como fez com todos estes. De Hebreus 11, de 1 a 12. Porque no 13 ele diz: todos estes caminharam sobre a terra, vendo de longe as promessas e confessando essas promessas. Quando Deus te fizer uma promessa, confesse essa promessa no seu coração e na sua boca. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?